الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أزكى صلاة وأتم تسليم وبعد. قال الله تبارك وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم. Estimados irmãos, dentre as responsabilidades que Allah subhanahu wa ta'ala colocou sobre a umma de Muhammad sallallahu alaihi wasallam como uma especial, Allah subhanahu wa ta'ala encarregou a cada indivíduo deste umma com a missão de transmitir o bem e impedir o mal. Portanto, esta é uma obrigação que todos nós temos, e este transmitir do bem e impedir o mal tem suas regras. Apesar de ser uma responsabilidade coletiva geral, existem regras que devem ser consideradas. Por exemplo, uma delas, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Ud'u ila sabili rabbika bil hikma wal maw'izati al hasana. Chamai para o caminho do seu Senhor com hikma. Hikma pode ser prudência, hikma pode ser conhecimento, wal mau'izati al-hasana, e através de bons conselhos, dando bons conselhos. E Allah subhanahu wa ta'ala diz, no outro versículo, até quando se tratou de a pessoa mais tirana na terra, Allah subhanahu wa ta'ala diz: فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. Para Firaun, enviando a melhor criatura na terra para o maior tirano, Allah diz: utilize palavras afáveis, palavras suaves, palavras que ele possa acatar. لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ. Com essas palavras, esta metodologia, provavelmente que ele possa tirar algum conselho, ou yakhsha, ou temer Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala diz-nos, com esta responsabilidade que nós temos a cumprir, que nós estaríamos a ajudar-nos uns aos outros na prática do bem e impedir a prática do mal. Allah subhanahu wa ta'ala diz também que haja no meio de vós, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. Depois que haja até um grupo específico que faz um trabalho de chamar as pessoas para o bem. Primeiro, no geral, depois, Allah subhanahu wa ta'ala falou de uma forma que, mesmo havendo pessoas específicas ou trabalhos específicos, né? Mesmo assim, chamando para o bem e impedindo a prática do mal. Há uma recompensa em você se tornar uma influência do bem. E há pecado em você se tornar uma influência do mal. Você ser o motivo das pessoas praticarem o bem, você tem recompensa disso. Todo aquele que for a praticar o bem por causa da tua influência, portanto, você tem aquela recompensa, mesmo não sabendo quem é que está a praticar o tal bem. O mesmo se aplica no negativo. Se você foi o motivo de alguém fazer o mal,
Aquilo, por mais que continue por muito tempo, até mesmo após a tua morte, você também tem pecado daquela má ação que está sendo praticada. Porque você foi o motivo ou o termo que se usa hoje, o tal influência para aquele mal. Podemos trazer aqui algumas narrações do profeta sallallahu alaihi wasallam, alguns exemplos, questões práticas para que nós podemos estar a viver o que vivemos no dia a dia. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz no hadith que foi narrado por Uqba ibn Amir al-Ansari al-Badri. Ele diz, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ilihi." Aquele indivíduo que chamar para o bem, chamou para o bem, ele terá a recompensa igual daquele que praticou o bem. Você sabe que tal fulano não faz jejum, tal fulano não faz falar, tal fulano tem maus hábitos, tal fulano é uma influência do mal. Você aproxima a pessoa, conversa de acordo com a tua capacidade, sem ofender, sem lesar, por mais que você reconheça que ele está errado. Você sabe que ele está errado. O da'wah tem seus mecanismos. Você sabe que ele está errado. Você tem que chamar ele de boas maneiras. Está aqui exemplo, este versículo do Corão. Allah está dizendo: Udu ila sabili rabbik. Chame para a senda do teu Senhor. Como? Bil hikmah. Com prudência, com conhecimento, de boas maneiras, usando belas exortações. Quando Allah mandou Musa para falar com Firaun, Allah diz: "Faqula lahu qawlan layyina." Não vai berrar para ele. Você só está a distanciar-se mais da pessoa. Você está a distanciar-se mais da pessoa. Fale com a pessoa de boas maneiras. Pai, você não está a fazer salat. Nós somos muçulmanos. Allah fez o salat obrigatório para nós. Nós seremos questionados no dia do Qiyamah por causa do salat. Será a primeira prática que nós teremos que responder a Allah subhanahu wa ta'ala. Você não vai ganhar esta pessoa, uma pessoa que está mergulhada até no pecado, você falando de coisas negativas, agravando a situação dele. Temos aquela passagem daquele indivíduo que matou 99 pessoas. 99 pessoas. Mas a consciência dele lhe pesava. Há de chegar um momento que essa consciência vai pesar. E ele procurou alguém que pudesse lhe guiar. Ali está no Bukhari também, hadith autêntico. Ele encontrou com um monge e perguntou: será que há perdão para quem matou 99 pessoas? Allah vai lhe perdoar? Ele disse: não, Allah não vai perdoar. 99 não tem perdão. Ele disse: eu matei 99, mais um. Aniquilou aquele também, completou 100. A consciência dele também ainda pesava. Foi e encontrou um alim. Um era um monge, depois encontrou um alim. A diferença, não é? Um jazbateiro e uma pessoa que faz com conhecimento. Jazbat é muito perigoso. Sabe o que é jazbat, vocês? Deixa eu falar coisa que vocês não entendem. Então. Jazbat é emoção. Você quer ser, não é? Como dizem, você tem que ser a referência naquela ação. Eu que fiz para mudar, é um haram grande. Você que é o big boss, é jazbat. O profeta sallallahu alaihi wasallam: retenham o vosso jazbat. Aleikum bitaqwakum. Chegou o indivíduo diante do profeta sallallahu alaihi wasallam, queria alguma coisa e começou a elogiar o profeta sallallahu alaihi wasallam: Ya Rasulallah, anta khairuna, você é o melhor dentre nós, o melhor de todos os tempos, você é isso, você é aquilo. Elogiar o profeta sallallahu alaihi wasallam, total jazbat. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Ayuhannas, gente, agarrem vosso jazbat, vossas emoções, retenham.
Portanto, você tem que usar o conhecimento. Ele foi ter com o alim. A diferença, o alim conhece os princípios da Sharia. Há coisas, prezados irmãos, que temos dito muitas vezes, que nós vemos muitas vezes, não conseguimos assimilar, sair de um campo para outro campo. Há vezes que você vê alguém a fazer uma ação que, na tua perspectiva, aquela ação é errada, que tem que ser feita de outra maneira. Você não percebe por que ele está a fazer aquilo, mas ele sabe o que está a fazer. Tem bases para fazer aquilo. Até médicos. A forma de tratar uma doença, apesar de ser uma doença conhecida para todos, não é a mesma forma. O medicamento é mesmo, a doença é mesma para pessoas, mas a porção da medicação é diferente. Duas pessoas estão com a mesma doença. O médico, quem estudou medicina, ao tratar, o anestesista, como é que se diz? Anestesista, exatamente. Ele, quando dá anestesia, é a mesma porção para todos. Podemos dizer, não, anestesia, vamos dar. Todos a mesma porção. Vai funcionar? Vai morrer. Um pode viver, outro pode morrer. É assim que acontece. A medicação para um doente, num certo momento, apesar de ser mesmo remédio, mas tem porções diferentes. O médico sabe, agora, esta doença deve-se tratar com este medicamento, sim, mas nesta quantidade, por causa do corpo que ele está a tratar. É assim que funciona. Se aumentar, vai morrer aquele doente. O outro não morre, mas você pode morrer. O médico conhece. Então, ele foi ter com um alim. Então, o alim disse para ele, sim, há perdão. Allah vai te perdoar. Mas o caminho é este que você tem que fazer. E ele seguiu aquele caminho. Nem sequer completou o procedimento todo. Allah enviou um anjo para tirar a vida daquele indivíduo que pretendia corrigir. Os anjos começaram a disputar. Nós sabemos, quando a pessoa pratica o bem, são anjos do bem que tiram a vida. Do mal, são anjos do mal. Então, dois grupos de anjos estão aí para tirar a vida daquele indivíduo. Um diz, eu tenho que tirar a vida dele, porque este matou 100 pessoas. O outro disse, não, sou eu. Porque ele ia se arrepender. Então, Allah subhanahu wa ta'ala enviou um terceiro anjo para decidir entre esses dois. Portanto, meçam, ele tinha que sair. Um conselho era que abandonar aquele lugar e ir para outro lugar, para pedir perdão a Allah, mudar vida lá naquele lugar. Então, ele ainda não tinha percorrido uma longa distância de onde estava a sair e onde ia. Então, meçam. Se ele já percorreu maior porção de terra, de onde que vai, de onde que sai, para onde que vai, portanto, quer dizer que ele já saiu daquela zona. Mas se ainda, então conta-se onde a porção de terra for maior, ou onde ele está próximo de onde ele pretende ir. Por exemplo, está a sair do pecado, vai para praticar boa ação. Já chegou ao meio, ou depois da metade, quer dizer, está do outro lado. Se ainda, então está deste lado. E ele não tinha andado muito ainda. Mas Allah fez com que a terra se tornasse mais distante deste lado e mais próxima daquele lado, e anjos da misericórdia tiraram a vida dele. Não é? Diferença de um jazbateiro e de um indivíduo que tem conhecimento. De um ignorante com jazbat, de um alim que tem conhecimento. Porção de medicação. Um deu muito, né, por estar com muita dor de cabeça. Você já sabe que paracetamol é bom para acalmar dor de cabeça. Dor de cabeça também muito, toma 10 paracetamols. Então ele tomou, bateu bota. Enquanto outro disse, não, o médico tinha que tomar só um. É o suficiente, mas é remédio. Portanto, esta é a diferença. Portanto, nós temos aqui, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, man dalla ala khair
فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ. Aquele que indicar uma boa ação, ele terá a recompensa similar daquele que pratica esta boa ação. No outro hadith que também vem no Muslim, narrado por Abu Huraira radiallahu anhu, o hadith acrescenta algo. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. E aquele que chama para o mal, para práticas erradas, chama para o mal e para as práticas erradas, ele terá o pecado deste mal que ele chamou, e ele terá o pecado de todos aqueles que forem a praticar aquele mal. Qualquer que seja o mal. Você foi influência da pessoa começar a consumir bebidas alcoólicas. Então, por mais que você já tenha deixado de beber, você também bebia, não é? Chegou Ramadã, ouviu o bayan, mudou vida, deixou de beber. Mas tem quem seguiu a ti. Tem quem começou a praticar aquela ação porque viu a ti. Você vai para casinos, você é uma pessoa que cria problemas, influencia para a má conduta das pessoas. Então, por mais que você depois tenha se corrigido, por isso que os ulamás dizem que uma das pessoas que o pecado continua ainda desde o início da humanidade, é o Qabil. Qabil é um dos filhos de Adam, alayhi salam. Foi o primeiro indivíduo que cometeu homicídio, que tirou vida de alguém. Então, todo homicídio que acontece na Terra, ele tem porção daquele pecado. Portanto, aqui podemos trazer vários exemplos relacionados a esta prática ou do influência. Allah subhanahu wa ta'ala fala no Corão em vários versículos, não é? Onde diz que ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. Cada um vai carregar o fardo dos seus pecados no dia da Qiyamah. ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. E o fardo daqueles que ele desviou no dia da Qiyamah. Vai carregar. Você foi o motivo da pessoa praticar uma má ação e ele continua a fazer esta má ação, não é? E este pecado prevalece. Portanto, em termos de exemplo, não precisamos trazer vários exemplos, nós conseguimos entender tudo o que for o bom, do bem, você ser o motivo, encaminhar alguém, ensinar alguém a recitar o Corão, e ele for a recitar o Corão para o resto da sua vida. E ele, aquele que aprendeu, ensinou outra pessoa. E assim sucessivamente. Você ganha essa recompensa de ensinar o Corão. Ensinou alguém a sunnah, a prática de um sunnah. Não é? Você ensinou o teu filho ensinou o filho dele. Assim sucessivamente. Ensinou alguém no masjid. Ensinou alguém como endireitar o saf. Esse é um sunnah. Profeta, nós não temos feito isso simplesmente porque queremos levar tempo. É uma prática. Transmitir este valor foi tão enfatizado pelo profeta sallallahu alaihi wasallam. Você sempre verifica a pessoa que está ao teu lado, irmão, endireita a fila, sempre de boas maneiras. Sempre de boas maneiras. Esta é a metodologia. É verdade que de vez em quando zanga-se. É normal. O profeta zangava também, Hadith falava até as bochechas do profeta ficavam zangadas e ficavam vermelhas por causa de excesso de zanga. Repetido, mas a regra geral é a tolerância, a paciência, chamar em particular para o bem de boas maneiras. Portanto, nós temos dito aos nossos irmãos que vão chamar as outras pessoas para o salat. É uma das nobres ações que fazem. É uma das nobres ações. Quem não reza vai falar, vai visitar, vai encontrar, vai chamar para o bem. Imagina aquela pessoa, dá um arranque, Allah aceita,
e ele já está a fazer salat. Quanta recompensa você não vai ganhar? Portanto, o mesmo acontece, promoção de caridade. Alguém não dá caridade, incentivou, trouxe a hadith, quais são os benefícios da caridade. Portanto, aconselhou alguém, tem algum problema, aconselhou. Você foi uma pessoa que foi o motivo de evitar conflitos e fez com que a paz prevalecesse. Boa educação dos filhos, criar boas amizades, incentivos à prática do bem. Prezados irmãos, quando nós vemos os nossos autores, não é, de grandes coletâneas de hadith, quando chega essa parte, eles dizem kathratu turuqil khair. São vários caminhos do bem. Então, nós sermos influências, não é, para essas práticas, conforme o hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, no seu geral, sermos miftahul khair e mighlaqul shar. Sermos a chave do bem e o cadeado do mal. O mal fechou-se, a porta do mal foi encerrada, porque você que foi o motivo de fechar a porta do mal. Você conhece alguém que é um agiota, por exemplo? Você conversa com ele de boas maneiras para ele abandonar os pecados, qualquer que seja. Então você se torna a chave do bem e se torna o cadeado do mal. Aproveitamos todos nós, no mês de Ramadã, as pessoas têm aquela vontade, estão inclinadas, estão de jejum, os corações estão mais amolecidos. Conversarmos, nós conhecemos, a pessoa tem uma conduta não muito boa, ou não é uma pessoa muito ligada ao Salah, não é uma pessoa ligada ao Corão, não é uma pessoa que tem conhecimentos mínimos, base. Você incentiva a pessoa a aprender, a estudar, a melhorar a sua recitação, a ligar-se ao masjid, ser caritativo, respeitar os pais, não é? Respeitar os pais, respeitar os mais velhos, acarinhar os mais novos, por aí em diante. São ações boas. Se essas ações forem acatadas, a recompensa estará garantida sob o nosso registro e que o pior não aconteça. O pior é nós sermos o motivo do mal, sermos o motivo das pessoas começarem a caluniar as outras pessoas, sermos o motivo de criar confusão na comunidade, por aí em diante. Isso prevalece, a fatura será muito grande no dia que essa fatura nos for apresentada. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda-nos o tawfiq. Subhanaka Allahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.